Nesse último sábado, dia 25 de janeiro, a gente viu a polêmica que se criou desnecessariamente em torno da deportação dos brasileiros dos Estados Unidos para o Brasil. A gente percebeu que o governo Lula convocou a sua tropa de choque para atacar a decisão do governo americano, o governo Trump, de deportar esses brasileiros que se encontravam ilegais naquele território e outros que tinham cometido crimes. A tropa de choque de Lula foi para cima, usou as redes sociais, os veículos tradicionais de comunicação, como rádio, jornal, televisão, sites, enfim. Unificaram a linguagem e tentaram pregar no governo americano a pecha de que estava sendo desumano, insensível com os brasileiros, tendo em vista que os mesmos foram transportados sob o uso de algemas. Olha só, senhoras e senhores, eu falei isso aqui em uma pancada de vídeos, mas vale a pena repetir. O governo americano já transporta presos extraditados, não só para o Brasil, como para outros países do mundo, desde 1980, que eles usam o protocolo de algemá-los. Por quê? Já aconteceu o caso de deportado, ao descer no aeroporto, fugir das autoridades, sair correndo. Além do mais, a algema não é um instrumento utilizado para humilhar a pessoa que está sendo conduzida, mas sim limitar o poder de mobilização dela, garantindo a segurança da tripulação, que é um número muito limitado dentro do avião, e até mesmo dos conduzidos que ali estão. Vai que ali tem 2, 3 cabeças alopradas que inventa de promover uma rebelião ou coisa dessa natureza. A 10 mil metros de altura no avião. O pior vai acontecer, uma tragédia. Eu não sei por que fizeram tanto auê, o movimento da direita, esse pessoal da esquerda, melhor dizendo, fez tanto auê querendo criticar o governo americano, porque essas pessoas vieram com algema. Olha, muitos desses brasileiros, quando foram para os Estados Unidos, ultrapassaram a fronteira do México, ultrapassaram a fronteira entre México e Estados Unidos. 4, 5 dias andando na mata, sem tomar banho, sem se alimentar, rastejando igual cobra, sendo violentados por gangues, explorado pelos coiotes, que são as quadrilhas que se encarregam de atravessar essas pessoas na fronteira, sem tomar água, sem se alimentar, dormindo em buracos, igual tatu, igual ratos, todo sujo. E agora vem querer reclamar da algema. A algema é um protocolo é padrão do governo americano. E não são eles que têm que se adequar aos deportados. Não, são os deportados que têm que se adequar às regras deles. Afinal de contas, foram eles que invadiram o país, sem ser convidados e sem ser de forma legal. Lembrando também que o Trump, na administração Trump, que tem uma semana, e esse foi o primeiro voo, trouxe tão somente 88 deportados. Joe Biden, ao longo desses 2 anos, trouxe 3.660 brasileiros deportados em 32 voos. A esquerda, Lula, não falou nada, absolutamente nada. No dia de ontem, no dia de sábado, para ser preciso, no dia da chegada, eu vi Lula em silêncio, quietinho, empurrando o seu pessoal de linha de frente para agir. Lembro-me que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, estufou o peito
como um pavão e falou que ia exigir explicação do governo americano pelo uso da algema. Olha, que petulância, hein? Que petulância. Que isso é desumano. Não vou aceitar que deportados cheguem algemados no Brasil. Pois bem, domingo, dia 26, um dia após a operação de deportação dos brasileiros para o Brasil, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, resolveu peitar Donald Trump, falando que não ia aceitar aviões com deportados colombianos vindo dos Estados Unidos para a Colômbia. Bastou Trump aplicar-lhe algumas sanções ao governo do comunista Gustavo Petro na Colômbia, ao governo, toda a equipe, familiares, amigos próximos, que Gustavo Petro arregou e voltou atrás. Vai aceitar, sim, as condições do governo americano sem nenhuma discussão. E a decisão do governo americano de sancionar, embora tenha voltado atrás, o governo da Colômbia serviu de aviso. Hoje, o Todo-Poderoso, que ontem estava rosnando como leão, falando que ia fazer, ia acontecer, Lula e o seu ministro Lewandowski, hoje estão miando como um gatinho. Parece que a dura que Trump deu no Gustavo Petro serviu de aviso, e bem claro, para Lewandowski e o seu chefe Lula. Lewandowski, no dia de hoje, diz que nós não devemos brigar com Trump, nós não devemos brigar com o governo americano. Olha, mudou o discurso rapidinho, hein? Nem parece aquele ministro lá do Supremo Tribunal Federal que ficava pedindo 5 dias para isso, afrontando um, atacando outros. Mudou rapidinho. Rapidinho. Ontem rosnando, hoje miando. É o chamado efeito Trump. Muitas dessas pessoas que vieram na condição de deportadas são pessoas, verdade, estavam tentando melhorar suas vidas, haja visto que no Brasil a situação é impossível, é uma negação. Mas elas precisam entender que elas cometeram um crime por entrar no país de forma ilegal, sorrateira, burlando as regras do lugar. Porém, tem outras pessoas que são criminosas, delinquentes, que cometeram crimes lá. Esses brasileiros que chegaram no grupo de 88, nesse último sábado, 25 de janeiro, não foram pessoas que estavam nas ruas, não eram brasileiros que estavam nas praças, e a polícia foi catando um e outro, botando dentro do carro, levando para o aeroporto, botando no avião e trazendo para o Brasil, não. Eram pessoas que já estavam presas há meses e até anos, durante o governo Biden, que Lula não reclamou, a classe artística não reclamou, Lewandowski não reclamou. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz em outro vídeo. O que seria menos ruim para esses deportados? O que seria menos ruim para esses deportados? Independentes eles de ser apenas ter ultrapassado a fronteira e se colocando de uma forma ilegal, ou aqueles que praticaram o crime. A pergunta é para todos. O que é pior? Ficar preso em um presídio nos Estados Unidos, distante da família, distante da sua realidade, sem a possibilidade de recomeçar a vida, ou ser extraditado para o Brasil, ganhando a liberdade, estando perto dos seus familiares, tendo a oportunidade, por estar livre, de recomeçar a sua vida. Nós temos que ser sinceros, gente. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que tratar as coisas com honestidade intelectual. O que a gente está vendo por parte da classe artística, por parte dos políticos de esquerda, por parte da equipe do governo e as pessoas que o apoiam, é uma desonestidade total. Você aceita que alguém entre na sua casa sem ser convidado?
E se alguém entrar na sua casa sem ser convidado, você deixa ela lá? Você pede para ela sair? E se ela não quiser sair, você chama a polícia? Claro que você vai tomar uma das duas medidas: fazer com que a pessoa saia ou chamar a polícia para tomar as providências. Aceitar na sua casa, você não vai aceitar um estranho na sua casa, sentado no seu sofá, por exemplo, sem que tenha sido convidado. Assim são as leis no país. Quer que eu fale uma coisa? Eu estudo história, estudo geografia, geopolítica. Eu tenho um pouquinho de informação. Está ruim a extradição? Algemado? Sentado no chão, no avião, quente, como eles alegam ter ocorrido? Está ruim? Vai para a Coreia, vai para a China, vai para Cuba, tenta entrar lá sem ser convidado pelo governo. Na Coreia, meu irmão, evangélicos que ousam, evangélicos, líderes religiosos, missionários, que ousam entrar lá na Coreia do Norte, sabe o que acontece com eles? São presos como espião e prisão perpétua. Prisão perpétua e trabalho forçado. E só são liberados raramente quando estão muito doentes, uma questão humanitária, quando há intervenção da diplomacia dos dois países. Na China, entra na China sem ser convidado. É bala na cabeça. Cuba é paredão. Então, a questão dos Estados Unidos no trato com os brasileiros é menos mal. É menos mal, não estou dizendo que é bom. Agora, se há um culpado dessa situação, chama-se governo Lula, governo petista, governo de esquerda. E por quê? Eles têm culpa. Comanda esse país há mais de 20 anos. Não fizeram nada para melhorar a vida da população. E muitos desses brasileiros que chegaram algemados, alguns, repito, cometeram crimes lá, mas outros, o crime que cometeram foi atravessar a fronteira. Você sabe por que eles saíram do país? Você sabe por que eles foram para um outro país que não é deles, burlando a lei? Porque aqui não dá para viver. O PT transformou esse lugar, o nosso Brasil, em um lugar insustentável, onde a violência, a fome, desemprego, a desesperança, a corrupção impera. E as pessoas, às vezes, por não ter uma mente um pouco mais longa, ter um raciocínio curto, ao invés de lutar num país para mudar o país, ela prefere mudar do país, indo para fora dele, porque não vê esperança. E agora Lula, com a sua trupe, fazendo demagogia, querendo dizer que está preocupado com essas pessoas, não está. Não está. Essa falsa indignação, ela é seletiva e teatral. É um jogar para a mídia. É usar esse episódio como cortina de fumaça para encobrir a tragédia que está sendo esse governo em todas as áreas. A corrupção, a economia, a violência crescente. Só que mexeram com o cara errado, foram mexer com Trump. E há informações de que Trump está trabalhando uma carta-resposta para dar para o governo Lula. E ele está com fiofó na mão. Está com fiofó na mão. Ele, Lewandowski, não só ele, Lewandowski, como todas as autoridades que compõem o governo brasileiro, estão com fiofó na mão, estão borrados de medo. Essa é a realidade. Quando se fala governo, minha amiga e meu amigo, no contexto político, não é o executivo. São todos os membros do executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, que compõem o Estado, que compõem o governo, estão preocupados. Porque o trato do Trump com a malcriação do Gustavo Petro serviu de recado. E alguns imaginavam que ele não fosse fazer e fez. E está disposto a fazer. Para se ter uma ideia, no decorrer dessa semana vai ter uma reunião em Honduras.
um paísinho da América Central. A presidente daquele país, uma presidente, resolveu convidar outros vários presidentes para tratar desse assunto, deportação dos nacionais dos seus respectivos países. O que Lula fez? Eu não vou na reunião, não. Eu não vou na reunião, não. Eu vou fazer online. Meu médico me liberou de viajar, mas eu tenho uns compromissos aqui, não vou. Sabe por quê? Trancou. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Então, senhoras e senhores, essa gente escolheu o lado errado da história. Não é a primeira vez que as pessoas vêm de lá para cá algemadas, é desde 1980. E todos os países do mundo adotam esse protocolo. Agora vem a esquerda fazer esse carnaval, recebendo alguns deportados, não todos, verdadeiros bandidos, mas que são aceitos, que foram recebidos pela esquerda como se fossem heróis de guerra, com tapete vermelho, pela aquela ministra feia pra caralho, parece mais do que ela, parece uma boca de borracha, mais feia que um cu com cãibra. Como que é o nome dela? Esqueci o nome dela, ministra do Direito Humano lá de Minas Gerais. Essa mesma ministra que foi receber muitos desses deportados, nunca teve na porta dos presídios para ver os presos políticos do 8 de janeiro, que já se encontra há mais de 2 anos no cárcere, dizendo que, sob essa condição, nós temos uma morte já computada, que é o caso do Clezão. Então, senhoras e senhores, está na hora de parar com essa hipocrisia. Hipocrisia tem preço, e o preço é caro. O que o governo brasileiro fez no decorrer desses 2 dias vai ter consequência. O governo americano não vai deixar passar batido. E o recado ele já deu. Nós não dependemos do Brasil para nada. Eles que dependem da gente. E isso é fato. Isso é fato. Lamentavelmente, consequências vão vir. O governo brasileiro, o governo do PT, criou essa situação. E é como diz o velho ditado: quem planta vento, colhe tempestade. Quanto ao seu Lula, o seu Lewandowski e outras autoridades que fizeram esse movimento para desacreditar o trabalho do governo americano, sinto muito. Né? Sinto muito. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Essa é a realidade. E um ditadozinho para reflexão dessa gente que quer respeito, mas que não respeita ninguém, que só faz asneira. Quando os que mandam perdem o respeito, quando os que mandam perdem o juízo, os que obedecem perdem o respeito.